Alô, e aí, tudo bem? Como você tá? Primeiro vídeo do canal, não teria forma melhor do que me apresentando, contando minha trajetória, de onde eu vim, o que eu fiz, pra onde eu vou, quais são os planos. Na verdade nem eu sei, mas a gente vai conversando aqui. O iPad tá até desligado, não planejei nada, vai sem roteiro, porque esse é meu jeito, né? Futuramente a gente vê como que será meu jeito depois. Mas eu queria contar bastante, assim, sobre minha trajetória, porque sempre que eu sento pra conversar com pessoas novas que eu conheço, que eu começo a falar, não, eu já fiz isso, não, mas eu também já fiz isso, não, mas eu também já fiz aquilo, sempre me perguntam, quantos anos você tem? Porque o que falar assim, ó, faz isso que dá dinheiro, eu tava no meio, eu tava envolvido, eu tava fazendo, desde os meus 14, 15 anos, né? Só pra vocês terem ideia. Ao longo do vídeo eu vou colocando alguns vídeos, fotos, pra vocês terem melhor, né, do que eu tô falando, até pra provar que eu realmente fiz. Mas eu comecei vendendo um relógio no metrô, né? Eu tinha um relógio bonitinho que minha tia tinha me dado, porque ela tem uma loja, inclusive, até hoje lá em Campinas. E quando eu fui pra escola com esse relógio, a menina falou, nossa, que bonito, queria, onde você comprou? Eu falei, eu te vendo. E aí eu liguei pra minha tia, falei, manda 15 que eu vou vender relógio na escola. Comecei a vender lá, depois eu comecei a divulgar nos grupos de Facebook, porque 5, 6 anos atrás, grupo de Facebook era o negócio, né? Marcava com as meninas nas estações do metrô daqui de São Paulo. Então eu falava, ó, eu estudava de manhã, a tarde inteira entregando relógios. Tinha dia que eu voltava pra casa com R$1.000 na mochila e várias notas, nota de 20, né? 50, porque os relógios que eu vendia era na faixa dos R$30. Se levasse 2 era 50. Empreendedora, assim, eu já dava um desconto pra levarem mais. E foi assim que eu comecei a ter noção do dinheiro. Depois disso, eu consegui meu primeiro estágio, assim, de jovem aprendiz, fui trabalhar na GM na parte do financeiro. Então eu era mais, levava o documento na sala dos chefões lá, andava pelo escritório, auxiliava numa planilha ou outra, nada muito, assim, até porque, né, não tinha muito estudo, tinha 16 anos, e eu fazia técnico em informática à noite também. Então pensa, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e fazia técnico à noite. Minha mãe, assim, vai ficar fora de casa o dia inteiro, ela tem um futuro essa menina. E o técnico que eu fiz foi de informática, né, de computação, lá eu aprendi programação, Java, COBOL, o básico, assim, né, estruturas, HTML, site, todas essas coisas nerdola que eu sei até hoje foi porque minha mãe me obrigou a fazer lá atrás, porque eu queria ter feito o quê? Publicidade. Ela deixou? Não. Tudo bem, né, moral debaixo do teto dela, a maioria sabe como que funciona. E enfim, nisso eu fazia os técnicos e tal, e no final de semana eu trabalhava no buffet infantil. Então eu era monitor, eu era garçom, eu ajudava na limpeza, eu era recepcionista, eu fazia de tudo nesse buffet, né? Eles me pagavam lá um valor X por dia, não vou falar quanto pra não irem atrás, mas não era bem remunerado, né? Meus pais deixavam eu ir bravos, porque eles falavam assim, não tem necessidade, não faz o menor sentido, mas se ela quer, vai. Meus pais sempre foram, tipo, deixa ela se lascar lá, melhor ela tá lá trabalhando, sendo escravizada, do que tá na rua. Então, foi isso que aconteceu. Acabou meu contrato da GM, né? Porque eu saí da escola e chegou a época de entrar na faculdade. Não tinha escolhido ainda nenhuma área lá dentro, e tinha um prazo de contrato, acabou que a gente encerrou. E aí, chegou a hora de escolher o curso, meus pais, faz ciência da computação, vai pra engenharia de software, vai pra qualquer coisa do tipo. Eu falei, beleza, vou fazer o que vocês querem, mas onde eu quero? Tem que ir lá. Melhores praias do Brasil. Deu o quê? João Pessoa. Aí eu fui lá, Faculdade de Ciência da Computação. Vi que João Pessoa, a faculdade de lá, tinha uma parceria com a Microsoft. Dava o plano perfeito pra eu ligar e falar, pais, vou pra essa faculdade por conta disso, disso, disso. Falei, vamos tentar. Tentei com minha nota, consegui bolsa lá na Federal. Liguei, pai, passei na melhor federal que existe no Brasil. Tem parceria com a Microsoft, não sei o que, João Pessoa. Compraram a passagem. Fui. Só que como teve greve, faculdade federal, tudo esses negócios, acabou que eu fui em janeiro fazer a matrícula, mas eu só ia começar a estudar em julho, por conta desse atraso de um semestre que ficou parado e não sei o que, eu ia começar depois. Na lista da minha sala, tinha, tipo, 38 homens, eu e mais 2 meninas. Quando eu vi aquilo, eu já fiquei, tipo, não vai dar certo, não é o ambiente que eu vou querer voltar, não sei o que. Como eu já tava em São Paulo esperando esses 6 meses, fui trabalhar onde? No shopping, porque era um trabalho que eu precisava ganhar dinheiro, mas eu não ia ficar muito tempo, porque depois eu ia voltar pro outro estado, né, pra fazer a faculdade. Então eu fui trabalhar no shopping, trabalhava de escala, final de semana. Gente, eu vendia sapatos. E assim, sobe caixa e desce caixa e não sei o que. Eu fui uma jovem rebelde, porque eu não precisava, se fosse assim, mas eu queria ter o meu dinheiro, eu não queria depender pedidos pros meus pais, né? E aí tava chegando perto da época de me mudar pra ir pra faculdade, eu comecei a pesquisar sobre feminicídio e não sei o que. E juntou um monte de coisa na minha cabeça, falei, cara, será que é isso mesmo que meu coração tá querendo? Eu só tô sendo rebelde e quero fugir de casa. Aí eu conversando com uma amiga, ela, faz estética, vou fazer estética, é legal, vai e faz. Falei, tá, vou ver se
se dá. Peguei, entrei no site da Embi, joguei minha nota do Enem, deu bolsa 100% estética. Porque eu tava em dúvida entre farmácia e estética. Minha nota dava pra 80% de bolsa em farmácia e 100% de bolsa em estética. Eu falei, vou pra estética, porque já deu bolsa 100%, não vou ter que pagar, vou ter uma amiga estudando também, então é isso, né? O mundo perfeito. Lá vamos nós pra faculdade de estética. Pensa num curso que, assim, eu odiei. Juro por Deus que... Não, nada contra esteticista. Amo fazer procedimentos estéticos, mas eu trabalhar como esteticista, não dava. O primeiro semestre, eu reprovei em anatomia. Não decorava nome de músculo, de veia, Veia não. Eu nem sei o que tinha que estudar naquela matéria. Eu fiz 3 vezes a mesma matéria. A terceira eu passei por dó. O professor já tava assim, tipo... Eu falava, cara, eu só preciso desse diploma. Os professores da faculdade que me seguem, eles falam que eu dormia na aula, porque eu estudava de manhã e trabalhava à tarde e noite, né? Então eu dormia na aula, eu não prestava atenção, mas eu tirava boas notas porque eu era inteligente. Quando eu me esforçava, eu conseguia. Tanto que eu entrei em federal, entrei em faculdade particular, tudo sendo bolsista. Mas não era uma coisa que eu queria pra mim, então eu não me dedicava naquilo, né? E pra vocês verem como eu sou, tipo, cabunda pra lua, igual eu falo. Primeiro semestre, já falei o quê? Preciso arrumar um estágio, porque não dava mais pra trabalhar no shopping por conta da escala, e não dava pra ficar ligando pra minha mãe e me dar dinheiro pra comprar milho na praia, né? Então fiz o quê? Fui procurar estágio, muito mal remunerado, mas tudo bem, né? Não é sobre isso. E na primeira entrevista que eu fui, eu passei. As meninas tudo na minha sala, tudo empenhada, tudo gostava de estar ali, não sei o quê. Eu que era a que menos queria, conseguia, né? Aí fui pra ganhava mal nesse lugar, mas tenho amizade de lá até hoje, tipo, gerente do lugar e tal, a gente se aproximou bastante, viramos amigas. Fui pra uma segunda entrevista numa clínica de cirurgia plástica. Falei, não, aqui é o meu lugar, porque se eu não for isso, eu vou virar anestesista, eu vou, né? Me encontrei, era uma clínica super renomada, fica no Ibirapuera, numa área nobre, lá ia vários famosos, não sei o quê, e lá eu pagava bem, era tipo, pra vocês terem ideia, era o dobro do valor de estágio nesse lugar. E aí eu falei, vou, né, se der, bom, se não der, tipo, tudo bem, já tenho outra aqui. Fui, quando eu cheguei na entrevista, as meninas tudo super, tipo, finérrimas, elas usaram a melhor roupa pra entrevista, e eu tava de qualquer jeito. Fui, fiz a entrevista, conversei, adivinha quem passou? As meninas da minha sala queriam me matar, porque elas que se empenhavam, não passava. E eu tenho, não sei o que consegui. Fui, fiz esse estágio lá, conheci muita gente. Inclusive, a pessoa que era minha chefe lá, ela vai casar no final desse ano e eu fui convidada pro casamento dela, porque viramos amigas até hoje, tipo, e na época eu tinha 18, 19 anos, né? Agora eu tô com 27, então trouxe pra vida, porque vocês estão pegando? Pois é. E aí fui, fiz, saí de lá, tava pra acabar a faculdade, encerrou meu período de contrato, né, nesse lugar, e fui trabalhar na outra clínica, numa terceira. Foi minha última clínica. Eu fiz 2 estágios e uma eu era CLT nessa. E lá eu não trabalhei como esteticista, eu trabalhei como consultora, porque eu já, né, vendedora, desenrolada, não sei o que, fui pra entrevista. Eu falei, você é nova, você é jovem, mas você leva jeito, vamos tentar. Você fica entre recepção e consultoria. Só que quando eu tava lá, o dono de lá, ele via que eu gostava muito de Instagram, de mexer no Instagram, ele sabia que eu tinha um conhecimento pra fazer site, e ele viu que eu não gostava de estética, e aí a gente conversava sempre. Tanto que todo dia que dá 18 no relógio, eu lembro dele, porque a gente saía pra tomar um café esse horário. Tipo, pra fazer o alinhamento do dia, ver o que aconteceu, estratégias do próximo dia, a gente conversava, né? A gente ia numa padaria lá do lado, 18 todo dia. E numa das conversas ele falou, olha, eu preciso de alguém que mexa aqui no site, que poste alguns conteúdos no Instagram, porque já tentei agência e não tô conseguindo, não deu certo, não foi legal, e eu queria internalizar. Então, eu comprei esse curso aqui, no horário de trabalho que estiver mais tranquilo, vai estudando e vai aplicando e vamos vendo no que dá. E aí era um curso de marketing, me apaixonei. Falei, pronto, é isso que eu quero. Comecei a estudar sobre marketing, pesquisar conteúdos relacionados, cursos e tal, até que chegou um dia um anúncio da Digital House. Se eu não me engano, essa escola até fechou, mas foi a primeira no Brasil, escola física, focado em marketing digital, criação de conteúdo e tal. Só que não tinha como eu fazer o curso nela, porque o curso começava às 7 e eu saía do trabalho às 8. E não tinha como eu trabalhar de manhã, porque eu fazia faculdade de manhã. Então, ou eu trabalhava, ou eu fazia esse outro curso, ou eu largava a faculdade. E aí eu cheguei nele pra conversar, eu falei, cara, não sei, será que tinha a possibilidade de eu sair mais cedo do trabalho? Só que não teria como eu sair mais cedo, porque eu era que fechava a clínica, né? E não teria outra pessoa, ele teria que contratar outra pessoa, só que não fazia sentido pra ele contratar alguém pra ficar 3 horas, ou pagar 2 salários inteiros pra ficar o dia inteiro, ou mexer na grade dos outros funcionários, tipo, não fazia sentido. E aí a gente sentou, conversou e falou, eu vou te mandar embora e você faz o curso. E aí eu fiquei, tipo, como que eu vou pagar o curso se você me mandar embora? Aí ele falou, não, eu vou te mandar embora, eu vou te pagar todos os seus direitos, você vai receber seguro, tudo certinho, e eu pago o curso pra você. E aí quando você estiver lá, eu sei que no meio do curso pro final você já vai estar trabalhando na área, então você não vai precisar. E você mora com seus
meus pais também, tipo, você não tem essas contas, né? E realmente, não tinha. E aí eu falei, tá. Aí eu cheguei em casa e falei, então, eu saí do trabalho porque eu vou estudar de manhã e de noite. E é isso. Meus pais não entenderam nada, né? Eu nem lembro, na verdade, como que foi esse período, assim, porque quando eu comecei o curso, lá foi eu toda felizona. Nossa, a escola era a coisa mais linda e tinha mesa de ping-pong, tinha vários bares em volta. E a gente saía da aula e ia pros bares. Eu me sentia super assim, nossa, agora eu sou adulta, porque eu estudava de manhã, não tinha bar de manhã na turma da estética, agora na turma do marketing, nossa, fiz vários networkings. E com um mês de curso, eu tava trabalhando, porque um dos professores, eu sempre fui, eu me aproximo de quem vai me ajudar, eu não, né? E aí um dos professores falou assim, ó, tem uma vaga lá na empresa que eu sou sócio, me manda seu currículo e a gente conversa. E aí eu mandei o currículo e deu certo, comecei a trabalhar lá. Fiquei lá até, acho que passou de um ano, só saí de lá porque eu engravidei. E aí teve algumas mudanças, enfim, eu tinha casado e aí decidimos abrir nossa própria empresa. E aí que começa toda a história que vocês nem fazem ideia. Essa parte da minha vida, eu não vou me aprofundar tanto porque envolve outras pessoas que não tem necessidade, sabe? Mas eu vou contando pra vocês verem a parte que minha vida sempre foi assim, tipo, facilitada até que, né, afundou. Abrimos a empresa, na verdade, o meu ex-marido já tinha uma empresa, ele tinha uma confecção, mas era pequena, e eu tinha todo o conhecimento de marketing, né? Eu trabalhava com isso, já tava estudando isso desde 2019, 18 para 19. Nisso a gente abriu uma marca própria, vendeu bastante, da ponto de, na empresa que era 4 funcionários, virar quase 50 funcionários em coisa de 6 meses, pra vocês terem ideia do bastante. Só que nisso minha barriga foi crescendo, eu trabalhava de segunda a segunda, das 7 da manhã às 11 da noite, grávida. Nisso eu engordei muito, porque por mais que eu trabalhava bastante, eu comia muito bolacha recheada, traquinas, não. Hoje eu não aguento ver, porque eu comia uns 3 pacotes por dia, e foi nisso que deu uma crescida, mas a gente cresceu muito, assim, tipo, foi desse jeito. Coisa de fazer mais 50 pedidos por dia, da roda girar muito bem. Só que, devido à má gestão, a pandemia chegou. Chegou a pandemia, o meu filho nasceu, teve má gestão, eu meio que abandonei a empresa, porque eu tinha que criar meu filho. E nisso precisamos fazer empréstimo. Essa parte é bem chata de contar, mas faz parte da trajetória. Fizemos empréstimo pra cobrir a saída dos funcionários, porque, não sei se vocês sabem, mas processo trabalhista não arquiva, não caduca, não tem fim. Vão penhorando o que você tiver e o que você não tiver pra pagar. E tá certo, é assim que funciona, né? Vendemos tudo que tinha, ainda não tinha dado o dinheiro suficiente pra pagar tudo, até o dia que pegamos dinheiro com a agiota pra cobrir essa dívida. Só que nisso você prefere vender sua alma do que você se envolver com esse tipo de gente, né? Vou contando de uma forma assim engraçada, mas vocês saibam que não foi. Imagina você tá andando na rua com seu filho no colo e receberem uma foto, né? Tipo, você recebeu uma foto sua perguntando se você tinha um plano funerário. Então, foi uma parte assim bem complicada e a gente teve que se mudar pro interior porque a gente não tava conseguindo pagar mais o aluguel aqui, a gente teve que entregar tudo, a gente vendeu tudo que tinha, até fone, troquei de celular, né, na época eu tava com iPhone 11, 12, não sei, voltei pro iPhone 8 porque eu tive que vender, porque não tinha como. E quando a gente foi pro interior foi uma fase assim bem complicada, porque não tinha o que fazer, não tinha por onde recomeçar, pelo menos na minha cabeça não tinha. Eu nunca quis pedir ajuda, meus pais ficaram assim sabendo da situação depois de já ter resolvido, porque eu sempre fui do tipo, se eu arrumei o problema, eu resolvo o problema. Isso é muito bom porque eu aprendi bastante, mas assim, eu passei por muita coisa que eu não precisaria se eu tivesse pedido ajuda, né? E eu aprendi isso agora, mas tudo bem, faz parte também. A minha sorte é que o Edinho não sabia pedir, então, né, ele ainda amamentava, e aí imagina, chegamos na situação de ficar mais de um mês comendo feijão com abóbora, porque não dava pra comprar outras coisas. E assim, o Edinho usando a fralda mais vagabundinha que tinha no mercado, e eu ter que ligar pra algumas amigas, tipo, me empresta R$50, que já eu te devolvo, e eu não tinha ideia de como eu ia fazer pra esses R$50 entrar e já eu mandar pra elas. E assim, foram alguns meses de muito choro, oração, e tipo, Deus, o que eu vou fazer na minha vida, né? Como que eu vou sair dessa? E foi bem complicado. Nisso, eu ainda tinha alguns contatos aqui em São Paulo, então umas amigas sabiam que eu trabalhava com marketing. A Tamires, inclusive, é minha melhor amiga, assim, e já retribuí tudo que ela fez por mim, mas eu acho que ainda nunca seria o suficiente. Me contratou, pagava o que ela podia e eu ajudava da forma que eu podia pra criar alguns conteúdos pra ela. Me indicaram pra outras pessoas e nisso eu tinha 2
clientes que somando não dava nem R$1.000, mas pra quem já tava devendo a vida e não tinha nada, era melhor isso do que nada. E até que chegou o dia que eu tava lá no interior, meus pais me ligaram, vem almoçar aqui em casa, e eu voltei pra São Paulo pra almoçar. Então, era pra passar um final de semana, voltou eu, o Edinho, uma mochila, meu notebook, ele com 3 peças de roupa e eu com 2, porque eu só ia passar o final de semana. Numa das conversas lá, o pessoal almoçando e tal, chegamos à conclusão que eu tava vivendo isso ainda, que eu ainda tava lá, que eu não tinha voltado, porque eu tava com medo de tentar uma nova vida e não conseguir criar meu filho sozinha. E aí, isso foi o meu... Tá na hora de mudar, né? E aí eu peguei, voltei decidi não mais voltar, né, pro interior. Fiquei aqui em São Caetano com meu filho. Nisso eu tinha 10 dias, falei, em 10 dias eu resolvo minha vida ou eu volto pra lá. Conversava muito com Deus, tipo, Deus, se for pra ser, vai acontecer. Então eu saí mandando currículo desesperadamente pra todas as empresas. Acho que se você trabalha no RH de alguma empresa e procurar meu e-mail, você vai achar. Porque pra área de vendas, limpeza, entrega, o que fosse de forma honesta, ganhando dinheiro aqui, eu mandei currículo. Era assim, da hora que acordava até a hora que dormia, procurando vaga, mandando em shopping, call center, em tudo. Mandei mensagem pra todos os amigos que eu tinha da área do marketing, falando, voltei pra São Paulo, preciso trabalhar, me ajuda. Me ajudaram, me indicaram em alguns lugares, até que a Marina me indicou na empresa que ela tinha saído, e aí eu fiz uma entrevista, e quando eu fiz essa entrevista, eu já falei com Deus, falei, minha vida tá esquematizada porque eu passei nessa entrevista. Não tinha passado, mas pra mim já tinha, então já liguei na prefeitura, falei, olha, eu tenho uma criança de 4 anos, e eu tô morando no endereço tal, eu nem tava morando aqui, mas eu já tinha falado como se eu já tivesse, e eu preciso de uma vaga pra creche, porque eu preciso trabalhar e tal. Tem? A mulher falou, me dá 10 minutos, me retornou, tenho uma vaga apenas pra cidade, se você me trouxer os documentos hoje, eu consigo encaixar pra segunda-feira, seu filho começar a estudar. Eu falei, tá entendendo? Mas peguei e mandei todos os documentos, fui lá, assinei, meu filho tava matriculado. Minha mãe chegou em casa, e aí, você não vai embora? Tipo, quando você vai embora? Eu falei, não vou. Ela, como assim você não vai? Eu falei, então, procurei esse lugar X, preciso que você vá comigo. Eu tô resumindo o resumo. Preciso que você vá comigo pra locar pra mim, né? Porque eu não tenho nome, meu nome tá sujo, eu tenho uma dívida alta no nome, né? E eu não tenho dinheiro pra dar o calção, mas eu arrumei um emprego, eu começo a trabalhar daqui 10 dias, o Edinho já tá na creche, eu preciso que você confie em mim. E ela, como assim, né? Eu falei, não. E eu não tinha passado na entrevista. Aí a gente marcou a visita aqui, viu, olhou, o aluguel era R$800. Foi uma machada, assim, 30 metros quadrados, mas é no centro da cidade, 3 minutos do metrô, tem um mercado na rua de cima, é um ponto muito bom. E o valor é muito baixo, e com o que eu ganharia, de 2.300, 2.500, mais 2.300 na folha, né, tipo, com os descontos, daria pra eu pagar e viver minimamente, razoavelmente, comendo arroz e feijão. E aí ela foi, alugou pra mim, e aí na segunda-feira a empresa me ligou, você foi aprovada, como tem um carnaval, daqui 10 dias você começa. E aí foi assim que eu voltei, foi literalmente dar o primeiro passo, acreditando que tudo ia acontecer pra dar certo, sem nem saber como eu faria pra dar certo, e deu. Chegou a segunda-feira, o meu filho foi pra creche, já começou a estudar, eu já fui lá fazer o exame admissional, levar documento, comprar umas roupinhas novas, que minha mãe me ajudou também nisso, porque eu não tinha mais roupa, eu tive que vender o que eu tinha, e eu tava com as peças só, e comecei a trabalhar, e nisso alguns amigos me chamavam, tipo, né, que eu voltei pra cidade, tava solteira, vamos sair, vamos pra uma festa tal, e eu falava, gente, meu dinheiro não tá dando nem pra pagar minhas contas, não dá pra eu sair. Nessa época eu tive amigos que me emprestavam dinheiro pra sair, falavam, não, a gente vai pagar pra você, ou tipo, te empresto 100, 200 reais e depois você me paga, sabe? São amigos que eu carrego pro resto da vida, porque eu falo, eu não emprestaria, não, mas me emprestaram. E numa dessas saídas à noite, eu conheci um advogado, que ele era sócio de um pet shop, e a gente conversando, eu falei, trabalho com isso, X, tal, tô precisando de uns clientes. Nem tinha cliente mais por fora. Ele, não, vamos lá na semana no escritório, a gente conversa. Fui, conversamos, fechei o primeiro contrato. Aí, do primeiro me indicou pro segundo me indicou pro terceiro, chegou uma hora que eu tava ganhando mais trabalhando autônoma do que na empresa. Por quê? Eu trabalhava nessa empresa, eu saía de casa às 7 da manhã, deixava o Edinho na creche, entrava lá às 8, trabalhava das 8 até às 5, saía correndo de lá do trabalho, passava na academia, treinava um treino bem meia boca, mas eu precisava treinar, pegava o Edinho 7h30, 8 horas da noite, 9 horas ele tava dormindo e eu trabalhava das 9 da noite até meia-noite, 1 da manhã, pra acordar no outro dia 6, pra deixar ele na creche. Você tá entendendo a vida que eu tinha? Porque eu tinha meus clientes por fora da empresa e meu trabalho dentro da empresa. Eu trabalhei igual uma condenada, dando conta de tudo isso, 11 meses, até o dia que chegou, não dá mais, preciso pedir demissão. Mas eu ficava, como eu vou pedir demissão com um filho pra criar e como que eu vou fazer? Aí eu fui mais uma vez, tipo, Deus nunca me abandonou, não seria agora que ele abandonaria. Então eu fui pedir demissão, não fui nem mandado embora.
eu pedi demissão. Então, quando você pede demissão, você não tem seguro-desemprego, você não recebe nada, você recebe só o mês que você trabalhou, ainda tem uns descontos e beijo, Deus te abençoe. E eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha nem computador ainda, porque eu usava o computador da empresa, então eu me acomodei nisso. E aí, na hora que eu pedi a demissão, eu vi que eu tinha 3 mil reais, dinheiro para receber dos clientes no próximo mês, mas não seria muita coisa também. Um sonho e precisava estudar. O que eu fiz? Peguei esse dinheiro, comprei um notebook, comprei um curso de atualização de marketing e tal, que eu precisava. E comecei a trabalhar, divulgar meu trabalho, divulgar minha agência. Nisso foi entrando mais outro cliente, outro, porque tudo no boca a boca. Nunca divulguei, assim, anúncios. Casa de Ferreira, Espeta de Pau. E eu confio muito no boca a boca, porque quem é empresário conhece outros empresários. Quem tem uma empresa conhece quem tem outras. Então, no final, vira todo mundo uma grande família. E deu certo. E foi assim que eu me reergui. Acreditei em Deus, arrumei os clientes, sempre fui boa de network, sempre fui boa de conversar, sempre fui muito clara, transparente. Então, sempre conversei muito com meus clientes, a gente sai pra almoçar, viramos amigos mesmo. Eu só não saio pra almoçar com os que são de outros estados. E foi assim que eu comecei a caminhar novamente. Depois eu passei a criar conteúdos pro Instagram, então muitas amigas queriam começar a treinar, mas não se sentiam motivadas. E eu entrei no shape, né? Porque eu tive 105 quilos, eu hoje tenho 70, mais abdômen definido, braço não preciso falar. Comecei a criar conteúdo sobre isso no Instagram. Quando eu comecei a criar conteúdo pro Instagram, eu falava bastante sobre emagrecimento e sobre mentalidade mesmo, mas mais parte de dieta e treino, porque era o que me procuravam minhas amigas que tinham interesse nisso e era um assunto que eu gostava e sabia falar, porque eu sempre estudei, pesquisei bastante sobre, e comecei dessa forma. Só que enquanto isso, na minha cabeça sempre ficava, tipo, nossa, mas isso é muito vazio, sabe? Por mais que não gera transformações, porque uma pessoa que se sente bem, que começa a treinar, que começa a ver resultados, cara, mexer com a autoestima é fundamental, assim, é uma coisa que eu tenho muita satisfação em saber que eu já ajudei inúmeras mulheres a começar a treinar, a perder a vergonha, a ter uma transformação, a pensar diferente, e isso já, pra mim, já tava suficiente, mas ainda assim eu achava, tipo, eu já estudei tanto, eu já passei por tanta coisa, por que eu fico nesse conteúdo tão superficial quando eu posso ajudar a ter mais transformações? E foi aí que eu comecei a querer mudar o nicho do meu perfil. E aí nisso eu comecei a fazer alguns outros cursos de autoconhecimento. Nesse processo eu também faço terapia, então tem 2 anos e meio mais ou menos que eu faço terapia, isso me ajudou bastante, indico pra todo mundo. A Neide hoje ela deve estar orgulhosíssima de mim, porque assim, eu já passei de uma época que eu era totalmente influenciável, eu era manipulada, totalmente dependente emocional. Eu não tinha uma voz, eu não conseguia me posicionar sem uma aprovação de um terceiro. Eu não conseguiria estar aqui sem antes mandar esse vídeo editado pra pessoa e pedir opinião pra elas, o que vocês acham? Então eu sempre tive dificuldade com isso, até fazer alguns cursos, me aproximar de Deus, me conhecer, passar um tempo sozinha, e com isso eu hoje tenho uma postura totalmente diferente. A forma que eu falo, a forma que eu entrego, a forma que eu me posiciono, a forma que eu deixo as pessoas terem acesso a mim, a forma que eu acesso a vida das pessoas, isso mudou bastante de 1 ano e meio pra cá, né? Esse processo de dever o agiota até hoje tá completando agora em fevereiro 3 anos, mas assim, da parte do autoconhecimento e tal, tem mais ou menos 1 ano e meio. E assim, do amor próprio, vamos dizer 6 meses, tá em fase de teste ainda. Mas são aprendizados diários e isso influencia em questão de ambiente, de onde você tá, com quem você tá, quem são as pessoas que você ouve, quem que você dá acesso, quem que tem acesso a você. E quando eu vi a mudança na minha vida que tem acontecido, principalmente dos 6 meses pra cá, que eu decidi mudar, que eu decidi aprender, que eu decidi focar em mim, que eu vi, cara, achei, é isso que eu vou fazer pra ajudar vocês. Porque a autoestima, dieta, treinar é um ponto muito importante da nossa vida. Mas assim, a parte do amor próprio, a parte do conhecimento, a parte do estudo, a parte do pôr em prática, a parte do trabalho, a parte do ser independente, tanto financeiramente quanto emocionalmente, são pilares fundamentais, né? Independente da área que trabalhe, do que faça, você precisa ser independente, você precisa ter uma postura, né? Você precisa se reconhecer, se enxergar. E foi nisso que eu resolvi mudar e criar a comunidade, que hoje ela chama Crescimento Digital, mas pode ser que futuramente mude de nome também, porque eu ainda estou estruturando como vai funcionar. Afinal, é juntar tudo que eu já vivi de uma forma que agregue na sua vida. E assim, eu não sou melhor que você que tá assistindo em nenhum ponto, nem pior também, né? A gente teve crescimento diferente, família diferente, base diferente, estrutura diferente. Você pode ter vivido muito mais coisa do que eu, ou muito menos coisa do que eu também, cada um com sua história. Mas eu gosto de sempre lembrar que se eu conseguir sair de relacionamento abusivo, de dívida, de dependência emocional, de muitas N coisas pra estar onde eu tô, e não que eu já tô onde eu quero, mas eu já tenho uma vida legal,
eu me banco, eu banco meu filho, eu faço viagem, eu tô esperando a chave do meu apartamento, eu tenho meu carro, eu tenho uma independência financeira, geográfica, eu trabalho de casa ou de onde eu estiver. E nada disso foi vendendo curso, e-book, pack do pé, jogo do tigrinho, porque já me fizeram propostas disso também. E nunca aceitei nada disso porque eu prefiro viver em paz com pouco, que eu tenho uma vida boa e que eu durma toda noite sabendo que o que é meu tá guardado, que o que é meu virá e que eu não tô fazendo mal pra ninguém. E é assim que eu pretendo continuar, tanto criando conteúdos aqui, quanto nas outras redes, quanto o que eu lançar de comunidade, de coisas pra melhorar a vida de vocês. E eu acho que é isso, deu provavelmente mais de 30 minutos de vídeo, porque eu falo pra caramba, eu não sei falar pouco, mas eu já deixei avisado no começo que esse vídeo seria um vídeo longo, que eu contaria minha trajetória e que você tinha que pegar a pipoca. Provavelmente a pipoca acabou nos 5 primeiros minutos, né? Mas é isso, bem-vinda, espero trazer conteúdos que agreguem pra você, e vamos nos falando nas redes sociais, nos próximos vídeos, nas lives que eu fizer, e depois você deixa um comentário aqui se eu já te ajudei de alguma forma, ou se você se espelhou, se identificou com algo, e se você não se inscreveu no canal, eu deveria ter falado no começo, né, mas é que eu tô aprendendo isso também, então aproveita agora, já se inscreve, já compartilha, já comenta, já salva, já vamos mudar esse cenário desse canal aqui da Amor. É isso, tá bom? Beijo, até mais.